sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na sua TV Santa Maria. O programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Rua Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contatos dos nossos queridíssimos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br, tvsm@tvsantamaria.tv.br. E nós os convidamos a que assistam nossos programas na sua forma inédita, aos sábados, às 21h30. Posteriormente, ao longo da semana, há reprises do programa, compondo a grade de programação da emissora. Nosso programa, como de resto, toda a programação da TV Santa Maria, pode também ser assistida no site santamaria.tv.br. Bom, depois de algumas semanas de ausência por motivos absolutamente, rigorosamente alheios à minha vontade, estamos de volta aqui para tentar fazer a mediação de mais um programa Santa Maria Frente a Frente e vamos tratar hoje de um tema que aparentemente pode, em primeiro momento, parecer que diga respeito a um interesse mais limitado, a uma parcela apenas da nossa comunidade, mas que na realidade envolve todo mundo, diz respeito a todo mundo. E para discutir essa questão, nós temos ilustríssimos convidados, e vou começar aqui pela minha esquerda, aqui no estúdio, né? Quer dizer, no vídeo vai estar à direita. Eu, Capitão Salé, chefe da seção de prevenção a incêndios do 4º Comando Regional de Bombeiros, né? Ao meu lado, meu querido irmão João Ricardo Vargas, vereador, coronel reformado da Brigada Militar, companheiro da TV Santa Maria, apresentador do programa Segurança e Cidadania, né? Cidadania e Segurança Pública. Cidadania e Segurança Pública. Então, Isso. Eu sou parecido, quase acertei. Mais um pouco eu acerto. Isso. E na extrema direita, volto a dizer que isso é sempre uma questão física aqui no estúdio, tá? Está nosso amigo Jacques Jäger, que é secretário de município do desenvolvimento, como é que é mesmo? Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Tá? Há tantas mudanças na nomenclatura da secretaria. Acaba confundindo. O Jacques, que é um jovem, né? Pelo menos o capitão que também é menino, né? É menino também. Mas eu acho que o Jacques, comparativamente, e é um rapaz que tem dado uma grande contribuição para a nossa cidade, né? Não tenho dúvida disso. Tive a oportunidade de conviver por um tempo com ele na agência, da ADES, na Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, né? E, assim, tenho a melhor das impressões dele. Então. Que bom. Bom, nós vamos conversar sobre a questão que envolve a liberação de alvarás. O nosso país, todo mundo diz, e eu acho que não há por que não acreditar nessas assertivas, ele talvez seja o mais burocratizado em relação a uma série de questões. Uma delas é a abertura de empresas, o funcionamento. Quer dizer, a nossa legislação fiscal, tributária fiscal especialmente, é um emaranhado, é uma complicação. Além disso, há normas regulamentares que são complicadas, apesar de alguns avanços que se tem conseguido na tentativa de simplificar procedimentos, ainda tudo é muito complicado. E trazendo bem para a nossa realidade aqui, como é que o cidadão, o empresário ou alguém que vai se dispor a abrir trabalhar, ser um empreendedor, que todo mundo reclama que Santa Maria tem uma mentalidade, é uma cidade de funcionários públicos com mentalidade de funcionários públicos, né? Em que há pouco empreendedorismo. E acresça-se às dificuldades naturais, a essa índole da cidade,
esses percalços operacionais, essas dificuldades de ordem burocrática, agravadas mais recentemente pelo lamentável episódio, sob todos os aspectos, da Botkiss, né? Quer dizer, com isso se agudizaram alguns cuidados e as coisas parecem que ficaram mais difíceis, mais complicadas, pelo menos é a sensação que a gente tem conversando com as pessoas que têm algum tipo de interesse com isso. Então nós temos um representante do Executivo Municipal, temos um representante do Legislativo e temos um comandante da área da segurança, da prevenção de incêndios do Corpo de Bombeiros local. Vamos começar com o Legislativo, começar com a Casa do Povo. Vocês instalaram lá uma comissão para discutir essa questão dos alvarás, Vargas? Candinho, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, né, o teu sempre gentil convite, meu irmão, para nós estarmos novamente aqui, e sempre digo a importância de nós estarmos levando à comunidade essas informações importantes que muitas vezes a comunidade acaba não tendo esse conhecimento mais direto, né, esse diálogo. Saudar aqui o meu colega Capitão Salé, né, já conhecido de longa data, né, desde aspirante Salé, e o competente, como já falaste. Depois eu quero também fazer algumas colocações aqui a respeito do Jacques, que vem assim, ó, dando um apoio grandioso no Legislativo. Sendo do Executivo, o nosso secretário Jacques vem colaborando de forma fundamental no Legislativo, justamente como esse pensamento, Candinho, que todos nós devemos ter, que é o crescimento da nossa cidade. Mas, respondendo aí a tua pergunta, nós começamos a receber dentro da Câmara de Vereadores várias solicitações e várias reclamações a respeito de andamentos, de documentações e tudo mais, principalmente na área do Executivo, que é o nosso métier em termos de legislativo, vereador, fiscalizador. Diante disso, o vereador Luciano Guerra sugeriu em plenário uma abertura de uma comissão especial para nós tratarmos especificamente disso, já que todos os vereadores estavam recebendo algumas demandas, né, referente a esse assunto, e nós iríamos então aglutinar todo esse assunto em uma comissão. Então a comissão foi formada pelo vereador Luciano Guerra, que é o nosso presidente, o vice-presidente sou eu e o nosso relator é o vereador César Guem. Escolhemos não automaticamente o vereador César Guem, mas sim pelo fato do César Guem ser um empresário de Santa Maria, já ter feito uma longa caminhada em cassismo, sim, de lojas e tudo mais. O César Guem foi colocado estrategicamente nesta comissão justamente para nos dar aí um apoio técnico e estratégico bastante grande. E desta forma, Gandinho, nós estamos aí quase que finalizando este trabalho. E qual foi o papel então da comissão até aqui? Nós juntamos todos os atores deste processo. Fomos lá nos bombeiros, né? Fomos recebidos pelo Coronel Maia, pelo Salé, que nos fez aí uma abertura total de todo o processo, como se dá toda a parte burocrática, como tu falaste. Fomos e aí eu quero até que o Jacques nos ajude. O Jacques, e aí aproveitando já então esse intervalo do meu raciocínio, o Jacques se voluntariou já na primeira semana da abertura desta comissão. O Jacques se voluntariou. Por quê? Porque o Jacques, dentro da sua secretaria, trabalha especificamente dentro desse empreendedorismo todo. E a preocupação, Candinho, que veio à tona na abertura de toda esta comissão foi a quantidade incrível de empreendedores que acabaram recuando, empreendedores que desistiram, empreendedores que estão dentro das nossas microempresas, que estão sem o alvará, e aí nós começamos a levantar toda esta problemática, né? Então, o grande objetivo da comissão é nós aproximarmos todos esses atores, repito aqui, e nós venhamos a conseguir ter um espaço de tempo mais curto para nós resolvermos esses problemas. Tanto bombeiros,
executivo, a parte o executivo, que depois o Jacques vai comentar com maior propriedade, essa viagem, né? Esta romaria do pequeno empresário em vários setores da prefeitura e depois encaminhando para bombeiro, enfim, toda essa parte legal e, evidentemente, jamais nós queremos aqui fazer com que seja feito algum atalho. Não. Nós queremos seguir dentro da legalidade, mas dar uma celeridade maior para esse processo. Muito bem. Comecei bem, eu justamente peguei o nobre Edil porque imaginei que justamente a proposta de vocês como me refiro evidentemente à Câmara, seja realmente fazer esse meio de campo, né? Exato. Reunir os atores e ver o que se pode fazer em relação à prestação do serviço, afinal de contas, que reclamam os empreendedores, né? Perfeito. Não sei se já que tu queres falar ou passo para o capitão. Posso falar? Vamos pegar a visão do executivo. Bem, então, primeiro uma satisfação poder estar aqui, Candinho. Eu não tinha participado do teu programa ainda, né? Mas sei da audiência do programa, então para mim é uma satisfação muito grande, né? Fico assim, muito satisfeito com a visão a respeito do trabalho, não da minha pessoa, mas sim da secretaria, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho, no sentido de poder contribuir não só com o tema específico da secretaria, mas sim com aquilo que a gente vem se propondo a fazer, que é um leque muito amplo de atividades dentro da prefeitura. Um cumprimento ao capitão Salé também, que tem sido um parceiro nosso lá nos bombeiros, né? Sempre que a gente precisa de alguma ajuda, se dirige a ele ou a equipe dele, sempre muito solícita. E uma satisfação especial estar aqui ao lado do Coronel Vargas, que tem sido aí uma pessoa muito parceira também no nosso trabalho. Desde que entrei na prefeitura, eu sou convidado pelo prefeito César Schirmer desde 15 de outubro de 2013, ou seja, fechei 2 anos de trabalho semana passada. Me preocupei em me envolver muito com essa questão da emissão de licenças e alvarás, porque na minha visão é o ponto mais chave que envolve o desenvolvimento econômico de toda a cidade. Por que eu digo isso? Porque a gente tem percebido que por mais que a gente incentive o desenvolvimento econômico na forma do crescimento, que se dá atraindo novos investimentos, ou seja, buscando de fora, ou pegando as empresas que tem aqui e criando situações para que o empresário cresça. Por maior que seja o trabalho nesse sentido, num determinado momento o empresário vai trancar em uma licença, ele vai trancar num alvará, ele vai trancar em alguma questão legal e burocrática, como tu bem citaste antes. Então, o que eu tenho dito? Não adianta a gente ficar estimulando dessa forma se o desenvolvimento no ato de desenrolar não acontecer. Então, o que eu tenho dito sempre na comissão, que eu me propus a auxiliar a comissão voluntariamente, que a maior ação que nós podemos fazer nesse sentido na linha do Coronel Vargas, eu nunca digo facilitar, porque facilitar as pessoas podem entender que estão querendo abreviar alguma coisa, mas sim otimizar o processo que envolve todas as licenças. Porque a prática tem mostrado isso, inclusive em outros municípios. A comissão foi conhecer outros municípios, que é o caso de Lajeado, que existe uma metodologia chamada REDSIM que encurta esse processo de maneira significativa, uma vez que a gente faz com que o que ande nesses órgãos é o papel e não o empresário. O que acontece em Santa Maria hoje? Nós temos o envolvimento de 4 secretarias e eventualmente uma autarquia, que é o IPLAN, para conseguir liberar alvarás municipais, seja ele sanitário, ambiental, ou simples alvará de funcionamento. Nem vou entrar na questão dos bombeiros. Ou seja, o empresário, ele fisicamente tem que despachar individualmente, ele ou o contador dele, nestas secretarias, às vezes encaminhando documentos repetidos, enfim, tudo isso a gente poderia otimizar num processo unificado. Então a REDSIM, ela prevê isso, basicamente 4 pontos. Um deles que é rever a tabela de graus de risco, sanitária e ambiental, porque nós entendemos, Candinho, o seguinte, a prefeitura, assim como os bombeiros, tem que se preocupar com aquilo que é importante. Isso ela não pode abrir mão. Agora,
Tomando por exemplo, por que uma loja de confecções, que é de baixíssimo risco sanitário, precisa previamente de um alvará sanitário para funcionar? Uma loja de confecções, uma loja de calçados, uma loja de armarinhos pequenos, quando muitas vezes a gente tem uma sanidade maior dentro da casa de qualquer um, que é uma família de 5, 6, 7 pessoas que faz comida, que tem carne congelada e tudo mais, e numa loja tu tem lá um micro-ondas, uma térmica para fazer chimarrão e uns cafezinhos. Então são essas discussões que a gente tem que fazer. Por que não deixa o empresário funcionar primeiro e fiscaliza depois nestas situações? Então, rever as tabelas de graus de risco sanitário e ambiental. A segunda é conceder um alvará provisório de funcionamento para esses baixo risco. Ou seja, concede um alvará provisoriamente e depois fiscaliza. E aí faz o terceiro passo, que é a fiscalização orientadora. E também tem a questão da integração dos processos que envolvem a prefeitura com a junta comercial. Então, aonde que a gente abre a empresa? Na junta comercial, ali é o ponto-chave. Então, não são poucos os casos que a pessoa abriu a empresa na junta e quando foi registrar no município, a consulta de zoneamento não libera, porque o mapa de zoneamento urbano não libera. Essa pergunta ela tinha que ser feita lá na hora de abrir a empresa. Não permite, né? Claro. Esse local que o Sim, Jacques está falando não permite que aquela atividade se desenvolva ali. Isso. Exatamente. Então a rede sim ela prevê que a entrada de toda a documentação aconteça na junta comercial e a expedição saia toda na prefeitura. Então evita cópias duplicadas de documentos, evita do empresário ficar tramitando de secretaria em secretaria, enfim. Então esse é o papel nosso, esse é o entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no sentido de atender ao anseio de 18 mil empresas que tem em Santa Maria hoje, que todas elas em algum momento, e no mínimo uma vez por ano, elas vão ter que usar este sistema de liberação de licenças ou alvarás. Seja para liberar um alvará ou renovar um alvará sanitário, ou um ambiental, ou eventualmente ser utilizada da questão dos bombeiros. Então, no mínimo uma vez por ano, o empresário vai se usar disso. Então não adianta nós dizer assim, nós vamos resolver para aqueles que abrem. Não, tem que resolver para todo mundo. Então, no meu entendimento, é a maior ação do desenvolvimento econômico de Santa Maria hoje. E essas questões, em seguida nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, mas essa já vou deixar para tu eventualmente nos responder depois. O encaminhamento, os procedimentos, digamos assim, as questões procedimentais, estão todas ainda, me parece, muito atreladas a papel, a questão física, quer dizer, tem pouca ferramenta tecnológica, pouca tecnologia de informações, não sei, depois tu podes até nos dar uma visão disso aí e ouviremos naturalmente também o Capitão Saler. Nós vamos fazer então um rapidíssimo intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural, a parceria fundamental, indispensável de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. O Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua.
portalb.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na rua Venâncio Aires, 1972, e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contatos dos nossos queridíssimos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br. E, repetindo, os nossos programas na sua formatação, aliás, na sua forma inédita, né, na sua estreia, digamos assim, semanal, vai ao ar aos sábados às 21h30 e posteriormente, ao longo da semana, há reprises. E os convidamos a que assistam, não apenas o Santa Maria Frente a Frente, mas toda a programação da sua TV Santa Maria, a sua TV comunitária, né, pelo canal 19 da NET e, alternativamente, pelo site santamaria.tv.br. Bom, eu não sei se no final do primeiro bloco eu fiz uma pequena interrogação, pequena não, foi quase um minuto, para o Jacques a respeito da questão das ferramentas tecnológicas, da modernidade, digamos assim. Eu acho que aí, Jacques, me metendo aqui, tá, Candinho? Dentro da rede sim, tu poderia responder isso, né? Sim, dentro da parte... Como é que essa coisa se encaixaria? Exatamente, né? a ferramenta que a rede sim iria proporcionar. Até só para fazer um parênteses, é interessante isso, porque até meia dúzia de anos atrás, sei lá, até 3, 4 talvez, por exemplo, a Junta Comercial do Estado não era informatizada. Sim. Né? Quer dizer, tudo isso também, de alguma forma, em algum momento, colaborar para que as coisas emperrem, né? A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, até o ano passado, era a junta comercial mais atrasada do Brasil. Há um trabalho já sendo feito aqui em Porto Alegre, um convênio da Junta com o Sebrae Nacional para fazer uma digitalização de não sei quantos milhões de documentos, eu não saberia precisar o número agora, justamente para atender o anseio da rede sim, porque o que tem que funcionar de maneira digitalizada. Então existe esse suporte tecnológico hoje, que é através do sistema chamado integrador, aonde que o empresário dá a entrada de toda essa documentação na junta comercial e isso tramita, Candinho, digitalmente, inclusive o empreendedor e o contador recebem na casa deles por e-mail o protocolo para ele poder acompanhar o processo na junta e também no município. Veja a facilidade disso. Então evita dessa questão de ter que tirar cópia do RG e do CPF da pessoa e encaminhar em 3, 4 lugares, do contrato social da empresa e assim. Certificação digital e acompanha. Ou seja, tudo vai digitalizado e a pessoa que vai fazer o despacho, ela consegue ler a documentação de maneira eletrônica e fazer o despacho de maneira eletrônica. Então isso é um ganho, por isso que só isso já encurta o tempo de análise de processo. E parece-me assim que isso pode funcionar também como um mecanismo de controle global de todas as partes interessadas. Sem né? dúvida, porque daí todos terão acesso. Todos têm acesso, né? Por que essa coisa está parada lá na mesa do Jacques há um mês, né? Exato. Por que não despacha, né? Bom, assim. Finalmente, capitão. Agora o capitão Salé vai falar um pouquinho. Agora nós vamos, né, vamos relaxar e ouvir. Né? Candinho, ele pediu 50 minutos para ti. Quero primeiramente dizer uma satisfação estar aqui, Candinho, quem só conhecia pela televisão. Sou um dos telespectadores do programa. Olha aí. Coronel Vargas, a quem há quase 20 anos, ou perto disso. Né? Verdade. Quando nós éramos bem crianças, né? Nós já trabalhávamos. É uma satisfação estar no mesmo supedâneo com o senhor, discutindo um assunto de interesse da comunidade santamariense, estadual e enfim, no Brasil como um todo. O secretário Jacques, ao qual eu me solidarizo e acompanho o fascínio dele, acho que o fascínio mais é meu pela Rede Sim do que o próprio secretário, porque ao longo do programa ele vai explicar melhor com os detalhes de técnico que ele sobre a Rede Sim, mas é algo fascinante, é algo que é um choque cultural. Né? Primeiramente eu gostaria de iniciar minha fala com um jargão. Né? Porta arrombada, tranca de ferro. Perfeita observação. Nós estamos fazendo o quê? Nós precisávamos, depois do episódio fatídico, né, de 2013, dar uma resposta à comunidade para aquilo que aconteceu. Né? O Poder Legislativo do Estado, de forma legítima, de forma autônoma, resolveu dar essa resposta através de uma nova lei de prevenção de incêndios. Né?
A lei 10.987, que antecedeu a lei atual, era uma lei boa? Sim, era uma lei boa. Né? Não vou entrar no mérito aqui, mas legitimamente o povo do Estado resolveu erigir uma nova lei, ótimo. Só que essa lei, ela manteve a nossa costumeira preocupação de responsabilizar o Estado pelos atos do cidadão e tirar ou não onerar o cidadão pela sua responsabilidade original. Nós temos como cultura ser guiados pela mão. Sermos guiados pela mão. Um órgão público que já abandonou essa cultura de guiar pela mão, nós podemos citar a Receita Federal. Quando, antigamente, nós declarávamos o imposto de renda com uma guia, com papéis, assinávamos, enfim, era um calhamaço de papéis que se entregavam, se encaminhavam. Hoje em dia, está disponível de tanto a tanto. Sem falar, né, só para fazer um parênteses em relação, porque... essa informação dele porque assim, sabe, não fazia no dia 30 de abril, sabia que automaticamente ia prorrogar o prazo por mais 30, 60 dias. Até que um dia cortaram. Não, mas... Sim, não entregou. Esta comparação que o Salé está fazendo é perfeita para esse caso. O Estado me levava pela mão, né, e me lembrava, olha, tem que encaminhar a declaração, se não encaminhar, né, não vão prorrogar, sempre prorrogava. Então nós temos o costume, nossa cultura é assim. Nós somos um Estado paternalista. Exatamente, né? De nos auto-atribuirmos a responsabilidade que é do cidadão. Nós temos conhecimento de outras culturas, outros países, em que, aliado à ideia da Rede Sim, o contribuinte, o empresário, enfim, a pessoa responsável pela edificação, ela sabe aquilo que ela tem que ter de meios de prevenção. Eu falando em caso específico de prevenção de incêndio. Sim. Ela conhece por quê? Porque está na legislação, ela busca. E ela sabe que o momento que o Estado vier ele fiscalizar e ela não estiver ok, a multa será pesada. Mas não precisa o Estado ir lá e dizer assim, olha, vem, encaminha o plano, olha, faz o plano assim, tá errado, faz a novo. Isso é abandonado em outras culturas. A nossa legislação, as nossas normas nos fazem assumir, abraçar essa responsabilidade que não é nossa. Isso o Estado não deveria, isso é a minha opinião. Sim, o Estado não deveria assumir a responsabilidade do cidadão sobre, né, a sua edificação. Mas, pois bem, continuando. Vai dar tempo de falar sobre isso depois. Continuando. Essa legislação, então, ela trouxe bastante carga administrativa, trouxe uma carga burocrática. Né, o Estado deve ser burocrático, né, não em demasia, mas ele tem que ter essa burocracia até para a própria segurança do cidadão, segurança jurídica. Então, essa legislação trouxe uma carga burocrática muito grande, muito grande. O que nós estamos vivendo hoje em Santa Maria, muito embora hoje o algoz, né, dos alvarás é o Corpo de Bombeiros, nós estamos operando nos prazos, entre as cidades de médio e grande porte do Estado, nos menores prazos de análise e vistoria e liberação de alvarás. Isso eu posso assegurar porque vim ontem de Porto Alegre, nós reunimos mensalmente, todos os chefes da Seção de Prevenção de Incêndio do Estado se reúnem num órgão chamado Comissão Técnica de Prevenção de Incêndio. Então isso eu posso assegurar que nossa pode fazer esse comparativo com outras cidades como Caxias, como Santo Ângelo, Juí, Pelotas, Porto Alegre, né, e nós estamos operando dentro dos melhores prazos, com toda certeza. Mas estamos operando, como disse o Coronel Maia na audiência pública, é admissível um alvará demorar aí 90, 100 dias para sair. Vamos dizer, comparando com os outros, é o que acontece, estamos na frente dos outros. Só que o cidadão que está dependendo desse alvará para poder encaminhar sua documentação junto à prefeitura, que está investindo... Aí é o X do problema. Para ele não é admissível. Não é admissível. Né? E ao mesmo tempo, precisa o Estado levar esse cidadão pela mão, ou o Estado deveria dizer, tu precisas ter isso na tua edificação, e quando eu for te fiscalizar e tu não tiver ok, aí a tua multa vai ser pesada. Né? Porque essa cultura americana é assim, a cultura europeia funciona assim. Deixa o cidadão livre para ele... Porque ele tem conhecimento, né? Ele assumir ele tem conhecimento daquilo que ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele vai ter que pagar. Assumir a sua responsabilidade. Exatamente. É uma questão cultural, realmente. Exatamente. Cultural. Porque, Cadinho, fazendo então um parênteses do que o Salé está falando, tudo isso, né, que o Salé está falando, que o Jacques está falando, tudo isso então está sendo
cooptado, né, pela comissão. E qual vai ser então o nosso maior objetivo? É nós fazermos uma juntada de tudo isso e com o auxílio do Jacques, com o auxílio do Salé, enfim, do Corpo de Bombeiros, da parte dos contabilistas que nós tivemos lá, né, Jacques, na Associação dos Contabilistas, né? O Sindicato dos Contabilistas, que estão nos ajudando muito também, porque eles são aquelas pessoas que trabalham do outro lado do balcão, né, Candinho? Eles, porque o empresário lá, o cliente, contrata eles e diz assim, ó, resolve isso aí para mim. E fica cobrando eles, vem cá, e o meu alvará? Não, porque tá com o Jacques lá, tá com o fulano, tá com o Vargas, tá com o Salé. E o contabilista ali, ele vai ter que correr atrás dessa máquina aí. Bem, resumindo, o que nós queremos com tudo isso? É nós sugerirmos ao prefeito aquilo que está afeto ao município, e isso é importante que se deixe bem claro aqui também, porque o Salé hoje, né, ele está aqui representando o Estado. Né? E nós, como vereadores e o prefeito, nós podemos fazer alguma coisa em termos de município. Então, não podemos, evidentemente, interferir no Estado. Se você me permite, há um estudo, há uma comissão nomeada a nível do Estado, o COESP, o PCI, que é o órgão criado pela lei com representatividade de todos os órgãos vivos da comunidade, em se alterar a legislação para que nós possamos, utilizando a palavra do secretário, simplificar, não no sentido de facilitar, mas simplificar e otimizar o processo da obtenção do alvará. Hoje nós não temos como abreviar isso da legislação como está posta. Então, quem não é o Corpo de Bombeiros que tranca, não. Sim. O Corpo de Bombeiros Militar tem a sua missão legal, que é analisar conforme a lei. Então nós vamos, se a lei está cumprindo o que está escrito no papel. papel. Se a lei tiver uma regra fácil, uma regra clara ou mais simples, nós vamos apenas analisar conforme a lei. Nós não inventamos nem a mais e tampouco a menos. Porque na realidade, Salé, Candinho, Jacques, o que acabou acontecendo, e falando assim com bem claro, a situação pós-KISS. A KISS foi, e nós estamos falando assim, Candinho, ó, que nós estamos no olho do furacão. Nós estamos no olho do furacão. O mundo inteiro, naquele momento, voltou o seu olhar para Santa Maria da Boca do Monte. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E hoje, muitos locais ainda estão nos analisando para verificar. Agora eu quero saber o que eles vão fazer. Como que eles irão resolver esse problema para que isso jamais venha a acontecer. E com isso, Candinho, acabou responsabilizando de forma direta ou indireta vários setores públicos. E daí o Vargas, que está num determinado setor, ele pegando esse papel, ele vai dizer assim, não, para um pouquinho, se eu assinar aqui e der um problema lá, eu vou ser responsabilizado. Então, o meu medo como servidor público está existindo. E isso, Candinho, nós detectamos, sabe aonde? Em Lajeado. Que o Jacques falou, nós fomos a Lajeado, ficamos um dia em Lajeado. Lajeado, um grande exemplo positivo, sabe? Estamos pegando bastante sugestões de Lajeado, a forma do encaminhamento, tudo mais lá, que depois o Jacques pode nos explicar melhor. Mas assim, ó, tudo isso acabou no início fazendo com que tenha sido feito um trabalho muito específico em cima do servidor. Seja ele do Corpo de Bombeiros, seja ele do Executivo, para quê? Para tirar aquele medo, aquele pavor. Vem cá, se eu assinar aqui, eu sou o responsável. Se der o problema, eu serei chamado. Então, eu só assino isso se eu tiver plena certeza. E se eu for... se eu tiver o apoio de vários outros setores. Aqui, Candinho, assina comigo. Jacques, assina junto. Então, lá em Lajeado, Candinho, foi feito um trabalho depois eu quero que tu diga bem direitinho, tá, Jacques, como foi feito lá essa metodologia. Mas uma funcionária da prefeitura que assumiu essa responsabilidade e ela fez por setores. Chegou lá e conversou com o Salé, até uma parte meio que psicológica na história. Salé, onde é que tu tem, qual é o teu receio? E o Salé abriu o coração como bombeiro, olha, o meu receio é esse, e eles foram ajeitando tudo isso, e está funcionando muito bem hoje em Lajeado, e é um grande exemplo que nós estamos trazendo para o relatório. Legal, Luiz. Eu achei
interessantíssimo essa observação do capitão Salé em relação à questão da participação do Estado, não é? E da dependência que nós temos em relação ao Estado, que é uma questão antropológica, cultural, que vem lá, é uma herança portuguesa, num Estado bacharelesco, um Estado de compadrio, ou paternalista, né? E tem que é um processo cultural que precisa ser modificado para que essas coisas aconteçam. Mas como seria legal se realmente cada cidadão tivesse consciência das suas responsabilidades e assumisse os riscos das suas atitudes, dos seus atos, né? Pronto, eu vou construir um imóvel, beleza, vou contratar um engenheiro, vou fazer o que eu tiver que fazer. Bom, depois se o imóvel tiver um problema, se eu for abrir uma loja e faltar algum item importante em relação à segurança do ponto de vista da prevenção do incêndio, assuma a responsabilidade, né? É interessante essa visão, mas tem que se fazer um trabalho. Por não. Obscurecendo um pouquinho a brilhante colocação no Candinho, nós temos a cultura de a regra rígida é para o outro. Para mim não. Para mim não. Eu estou na frente da sessão há 1 ano, várias vezes. Capitão, será que não dá para dar um jeitinho aqui no meu? É só tem. Não. O jeitinho brasileiro não existe. A lei de Gerson. A regra é para todos. É para todos. Não pode ser particularizado para o outro, é tudo de ruim, o Estado que cobra do outro, de mim que facilita. Sim. Infelizmente a cultura nossa isso assim, eu acho que perpassa todas as camadas da sociedade em todos os aspectos. Se a gente for observar os exemplos mais prosaicos, mais comuns, eu acho que é normal, por exemplo, eu jogar lixo na rua, né? Mas aí vou me dar o direito adiante, na quadra, adiante dizer, mas olha o Vargas jogando né? Eu posso fazer, né? Eu posso sentar num banco no calçadão, sentar no encosto e botar os pés onde eu deveria sentar. Nós temos, né? Diariamente aí. São coisas pequenas que denotam o quanto a gente precisa. E a transferência, nisso tudo, Candinho, vem a transferência da responsabilidade, né? Quer dizer o seguinte, ó, eu jogo lixo aqui, não, porque é o seguinte, ó, eu pago meu imposto e a prefeitura paga o cara para limpar, então ele que limpe. Agora, eu sujo, eu posso sujar. Então, é uma situação difícil. Precisamos fazer mais um rápido intervalo e já retornamos, aí vamos passar a palavra para o Dr. Jacques, que ele está ansioso para falar. Já voltamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o nosso agradabilíssimo programa Santa Maria Frente a Frente. Agradabilíssimo sempre é, mas hoje está especialmente agradável, então, pela qualidade, pela verve, pela loquacidade, pelo conhecimento técnico dos nossos amigos debatedores de hoje. Mas o Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Rua Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esses são os nossos parceiros, os nossos apoiadores culturais. E, repetindo, pela derradeira vez nesta edição, o nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br. Nossos programas na sua forma inédita são veiculados aos sábados às 21h30 e posteriormente, ao longo da semana, há reprises.
Aqueles que eventualmente, isso é bom a gente repetir, que não, por alguma razão não podem nos assistir no canal 19 da NET, podem fazê-lo pelo site santamaria.tv.br. Não apenas o Santa Maria Frente a Frente, obviamente, mas toda a programação da TV Santa Maria. Nós estamos conversando com os nossos queridos convidados de hoje, Jacques Jäger, secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Coronel Vargas, nobre Edil, né? Vereador que integra a comissão especial instalada na Câmara de Vereadores de Santa Maria para tratar dessa questão dos alvarás, e o capitão Salé é o chefe da seção de prevenção de incêndios do 4º Comando Regional de Bombeiros. Gravei, viu? Até que a minha memória não está tão ruim. Tá bom. Né? Eu acho que não apenas eu, certamente os telespectadores gostariam de ouvir mais o Jacques a respeito desse SIM, né? Dessa rede SIM, né? Como é que essa coisa funciona, como é que se estabelece, em que pé está em relação à nossa possível adesão a esse sistema. E gostaria também depois de ouvir ainda o capitão Salé, para que ele nos dissesse para os nossos telespectadores um dado interessantíssimo que ele deu a respeito de análise de projetos envolvendo a prevenção de incêndio em Santa Maria. Tu tens Tenho como rapidamente dar uma sintetizada no assunto. A rede SIM, ela é originária de uma lei federal, de 2007 inclusive. Dessa lei de 2007 até 2010, praticamente nenhum município, muito menos estado, fez uso dessa necessidade, que era integrar e otimizar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas. A partir de então, o SEBRAE fez um trabalho muito forte em cima dos municípios de sensibilizá-los para isso. Então, por isso que eu falei a questão anteriormente da digitalização dos documentos da junta, porque não basta simplesmente os municípios estarem organizados se a junta não atender a isso. Então, isso é o que vem sendo feito no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Aqui em Santa Maria, Randy, nós temos já uma intenção há mais de ano já de ter essa adesão. Eu, particularmente, já estive conversando com o SEBRAE 2 vezes sobre esse assunto. Fizemos já um trabalho prévio dentro da prefeitura de analisar e diagnosticar todos os pontos que envolvem a concessão de alvarás e como melhorar essa engrenagem de modo que isso flua de uma maneira mais integrada. Mas é importante dizer para as pessoas o seguinte, que uma prefeitura do tamanho da prefeitura de Santa Maria é o quinto maior município do estado. Para a gente implementar uma metodologia dessas não é do dia para a noite. Então, assim como o Coronel Vargas citou anteriormente no caso de Lajeado, Lajeado foi mais de ano preparando-se para que chegasse no patamar de ter um alvará emitido em 6 dias. Este é o prazo de Lajeado hoje. 6 dias. De 3 a 6 dias. Então, o empresário ele entra na junta comercial, apresenta seus documentos, isso tramita nas secretarias de município e em 6 dias, se for baixo risco, sai o alvará. E ele está autorizado a funcionar sem nenhum prejuízo para o funcionário que está assinando. Porque ele tem amparo legal sobre isso. O que diz a legislação? Que o empresário, no caso do baixo risco, ele se autodeclara muita coisa. Ou seja, ele diz que vai fazer aquela atividade. Assume a responsabilidade. E por conta disso assina uma declaração. Então a responsabilização passa a ser do requerente e não do concedente. Então isso é o que a gente vem fazendo aqui em Santa Maria. Sendo implementado isso em Santa Maria, mexe muito na estrutura administrativa do Poder Executivo. Porque tem que integrar essas 4 secretarias, se não fisicamente, eletronicamente. Tem que desenhar um processo que faça com que o requerente consiga entrar num lugar só e recolher tudo num lugar só, num prazo enxuto, pagando uma guia única só. Hoje ele paga 4. Então vejam que é uma coisa não tão pequena de se implementar. Então a primeira etapa, que é a etapa de diagnóstico, isso a nossa secretaria acabou coordenando por dentro da prefeitura, até para nós sabermos qual é o tamanho da dificuldade. Daqui para frente é a implementação mesmo. Então a junta comercial, o escritório que tem aqui, que fica até no edifício da Cassisme, ele tem funcionários da prefeitura trabalhando. É um convênio do município com a junta e a Cassisme. Cassisme entra com a estrutura e nós com funcionários. Nós já até colocamos mais funcionários aqui, vislumbrando uma hipótese de implementar essa questão em Santa Maria. Como eu disse anteriormente, nós temos em Santa Maria em torno de 18 mil empresas, né?
O prazo médio hoje não há como estimar, porque o processo está tão costurado. Iria te perguntar. Não existe hoje uma ideia de prazo médio, porque o nosso processo todo de concessão de alvará está quebrado em 4, 5 etapas, aonde que uma vai dependendo da outra e daqui a pouco nenhuma sai. A bem da verdade é essa. E uma coisa que as pessoas têm que ter um pouco de entendimento também é o seguinte, que eu tenho sempre dito assim, mas não saem minhas licenças. Tem que olhar com calma, para tudo tem jeito, né? O caso de Santa Maria, ele foi levado mais a fundo, vamos dizer assim, na questão da morosidade, porque nós inserimos na discussão uma coisa que não acontece na grande maioria dos municípios, que é o seguinte, muitas das edificações que tem no município não haviam habite-se até a questão da lei ser publicada recentemente. Ou seja, é um problema anterior. Para conseguir o alvará hoje, tem que ter a habite-se do imóvel. Para ter o habite-se do imóvel, também tem que ter o alvará de bombeiros. Então, todas aquelas construções que não tinham habite-se, porque são antigas, ou porque foram feitas de maneira irregular, ele tem que regularizar isso na prefeitura primeiro e, ao mesmo tempo, levar para os bombeiros. Esses dois processos, eles andam separados e lá na frente eles se juntam para sair o tal do habite-se. Para daí sim ele entrar num processo de alvará. Então antes disso é problema de engenharia, não é de alvará. E as pessoas às vezes botam tudo isso no mesmo saco dizendo o seguinte, não saia o meu alvará. Mas muitas vezes é um problema de edificação, ou porque foi uma construção muito antiga ou porque foi feita de forma irregular. E aí isso, da forma como está sendo colocada hoje, nós não temos prazo. Por que nós não temos prazo? Porque o processo está quebrado. Se nós não temos prazo, nós sabemos medir. E há uma frase na administração, eu sou administrador, que diz que quem não mede não gerencia. Bom, eu tenho 60 dias, o comandante sabe. Olha, lá leva X dias, dá para enxugar para Y, sim ou não. Nós não temos esse prazo em Santa Maria hoje dentro do Executivo. Então essa é uma preocupação grande também no sentido de que como é que nós vamos implantar um negócio muitas vezes sem número? É muito falatório e pouco fato, né? Então, assim, é um processo demorado, tem que ser implementado com muito jeito. Por quê? Porque a gente lida com as pessoas que também eventualmente têm seus receios em cima disso. Tem que ser feita essa interligação com o Corpo de Bombeiros também, que o Capitão Sólia vai falar depois. E isso tudo para ser implementado, eu particularmente estimo um prazo de 1 ano, de início a fim. A partir do momento que tu deflagrares efetivamente esse processo. Para que a gente consiga dizer lá no final, dizendo o seguinte, olha, está funcionando de forma redonda. Não significa dizer que leve 1 ano para que saia todos os alvarás de maneira... Mas tem coisas que as pessoas não percebem, isso é um trabalho interno muitas vezes, de organização administrativa. Eu imagino um prazo de 1 ano. Muito bem. Capitão, no intervalo, os intervalos são sempre gostosos, porque saem coisas assim, né? O senhor falava a respeito da quantidade de análises de projetos, do número de projetos que entram diariamente no Corpo de Bombeiros, do número de projetos analisados e fez um comparativo com o Estado de São Paulo. Isso, o senhor podia, por favor, trazer esses números para os nossos telespectadores? Mas antes disso, eu só vou contribuir um pouquinho com o que o secretário falou, a questão da edificação muito antiga sem habite. O Corpo de Bombeiros não se preocupa com a situação da edificação perante a Prefeitura. Tanto é que nós, quando solicitávamos a certidão da Prefeitura com a área, para nós não importava se a edificação era regular ou irregular. Sim. Porque a edificação está lá. Porque é o grau de risco que ela está causando. A edificação está lá. Ela existe. Ela é da Prefeitura. Nós precisamos prover segurança contra incêndio àquela edificação. Para nós, legalmente, não importava se estava ok. E, nesses casos, uma edificação muito antiga, já vou falar a estatística, a edificação muito antiga que era uma edificação multifamiliar, certo? Tinha um determinado tipo de prevenção de incêndio. Ela, quando se for renovar o seu alvará de prevenção de incêndio, vai ser analisada conforme a legislação da época que ela foi aprovada. Isso é de 40, 50 anos atrás. Mas esse residencial multifamiliar passou a ser um escritório, um conjunto de escritórios. Mudou a ocupação. Mudou a ocupação, pela legislação atual, ela passa a ser uma edificação
a construir, ou seja, nova. Portanto, vai ter que se adequar toda uma tabela de diversas medidas de prevenção de incêndio e que vai ficar inviável tecnicamente. Sim, só que, fato da construção ser muito só que isso vai uma análise, volta a correção e até nós desembrulharmos esse pacote, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, por isso se explica algumas morosidades no processo. É que a regularidade do imóvel, se ele é regular ou irregular, é uma preocupação da prefeitura, porque é ela que emite o habite-se. Claro. Então ela não dá habite-se para algo que é irregular e ao mesmo tempo ela não dá habite-se para algo que não possui o PPCI ou a PPCI, que é o Alvará de Prevenção e Combate a Incêndio. Por isso que eu comentei nisso antes. As duas coisas andam juntas e lá na frente elas se juntam para que a edificação saia pronta. E deveriam iniciar no mesmo processo, né? Que é o que nós estamos buscando. Essa é a otimização que a otimização, né? Proposta. Então, quanto às estatísticas, nós, Santa Maria, foi falado pelo secretário, em torno de 18 mil empresas, microempresas, enfim, MEI. Nós temos cadastrados na SPI em torno de 12 mil PPCIs. A conta já não fecha. Então, a conta já não fecha. É importante, e me permite, Salé, se nós temos 18 e lá nos bombeiros tem 12, nós aquele dia que fizemos a visita lá nos bombeiros, nós opa, então parei um pouquinho, então tem 6 mil empresas irregulares. Né? Pelo menos com os bombeiros. Pelo menos com os bombeiros. Um terço. Então nós temos esse cadastro de 12 mil PPCs. Claro, muitas notificações para apresentação de PPCs estão na rua, né, aguardando recurso a prazo. Pois bem, uma cidade com 12 mil PPCs e 18 mil empresas, nós recebemos semanalmente de 40 a 50 planos novos para análise. A minha equipe de análise produz por dia, entre análise de planos novos e reanálise, isso é aquele que foi analisado já uma vez, 2 vezes ou 3 vezes ou mais vezes, o que é bem comum, né? E produz por dia de 50 a 60 análises. Por dia, né? De 50 a 60. Daí eu perguntei no intervalo, quanto seria no estado de São Paulo, por exemplo? Se em Santa Maria... fazendo um comparativo. São 60 análises produzidas pelo Corpo de Bombeiros por dia, quanto no estado de São Paulo? Um número astronômico. O dado que nós temos são 120 análises por dia no estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo aderiu ao sistema. A rede São Paulo tem a rede São Paulo mudou as tabelas de risco e a análise de projetos é somente do alto risco. A preocupação é com o grande. A preocupação é com o que efetivamente apresenta risco, né? Não é nem com grande ou pequeno, é com o que tem grau de risco. É isso que eu estou me referindo, grande ou pequeno, mas em termos de risco. Quando nós até porque sabendo... questão de tamanho da empresa, que vocês gostam de número, 99,6% é micro ou pequena. 99,6%. Então pega 18 mil empresas, 99,6% é micro ou pequena. Na verdade, não tem a ver com o tamanho da empresa, mas sim com o grau de risco que ela poderia produzir, que pode sanitário produzir. ou ambiental. Por isso que a gente vem prevendo essa alteração dentro da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. As pessoas dizem, mas é só para as micro e pequenas? Sim, é só para 99,6%. Imagina pouca coisa. Do ponto de vista de recursos humanos, o poder público municipal tem, digamos assim, um número de servidores suficientes para mantidas, pelo menos enquanto não se altera essa sistemática, para atender a demanda, ou um pouco do atraso, da demora, também se deve à falta de recursos humanos? E também vale a mesma coisa para os bombeiros. Eu me atrevo a dizer que tem. Eu falo isso porque eu sou administrador, eu sou muito focado na técnica de trabalho, então eu sempre rediscuto o processo. Bom, eu tenho X pessoas para fazer isso. Eu não consigo fazer, como é que eu mudo o processo? Porque as pessoas eu não vou ter. Sim, não adianta. Então não adianta nós entrar na discussão e dizer assim, tem muito ou tem pouco, nós temos que discutir o método. Então por isso que a gente vem falando assim, tem que discutir o método através da Rede Sim. Qual é o método que nós vamos usar? Vamos usar a Rede Sim, porque a Rede Sim é o método que vem consagrado já está previsto em lei e tudo mais. Se nós implementássemos a Rede Sim, vamos partir para essa discussão então, eu entendo que nós teríamos condições, Candinho, de implementar isso com o quadro existente, com alguns ajustes. Por quê? Porque o que a gente faz é reunir num espaço único pessoas de outras secretarias.
Então, aquele trabalho que uma ou duas pessoas faziam lá na sua secretaria, ele vai fazer de maneira integrada. Integra, acaba com esse fracionamento. Sim, acaba integrando as pessoas. Então, o Coronel Vargas está atendendo o contribuinte, eu estou do lado dele, escutando já o que ele vai fazer, e eu posso dizer na hora, isso pode, isso não pode, isso aqui vai para lá, isso aqui vem para cá. Isso que nós vimos em Lajeado. Então, em Lajeado funciona assim, são guichês, tem uma pessoa da Secretaria de Finanças, uma do Meio Ambiente, uma da Saúde, e tem uma pessoa que chefia aquele setor lá, que faz justamente, além do acompanhamento diário daquilo ali, a conversa com o Corpo de Bombeiros para tentar afinar, a conversa com a Junta Comercial para tentar afinar, para tirar todas as arestas possíveis para que o processo ande de maneira mais séria possível. Então aí é que vem, na minha opinião, o X da questão. É essa central. Muito essa central bem. Implementada. Correto. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo está se escoando, acabando já, estou recebendo já sinais há tempo. 30 segundos, do ponto de vista de pessoal, recursos humanos. Nós estamos bastante aquém do previsto, né, mas infinitamente em número e qualidade, me perdoem os meus colegas de outras sessões, melhores que o resto das cidades do estado. O número ainda não é o ideal, mas a qualidade e o que nós temos ainda suplanta as demais. Pela dedicação e... Exatamente. É isso é legal. Candinho. Querido, vamos encerrar. Vamos encerrar. Tomara que vocês consigam lá na comissão produzir um documento final, né, contemplando as reivindicações. Sem dúvida, esse é o grande objetivo. E dentro daquilo que é possível sugerir que seja feito pelo Executivo Municipal, já que, evidentemente, em relação ao Estado não ao fazer, talvez até sugerir. Sim, né? mas eles estão colaborando também. Colaborando e recebendo essas sugestões para levar para quem dê direito na esfera estadual. Agradecer, Capitão Salé, Vargas, Jacques, muito obrigado pela participação de vocês. O programa foi ótimo, tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram. E resta então nos despedirmos e convidá-los para que a semana que vem assistam a um novo programa, a uma nova edição do Santa Maria Frente a Frente. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz isso, cara. Muito obrigado. A gente combinou antes.